Gravando. Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma reunião do grupo Constitucionalização das Relações Privadas. Hoje o nosso tema é as limitações do direito de propriedade nos condomínios edilícios. A pessoa responsável aqui por fazer a primeira exposição é o professor Rodrigo Toscano, a quem eu vou pedir que possa agora começar suas considerações. Rodrigo, é com você. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar uma muito boa tarde a todo mundo que está participando aqui da nossa reunião pelo Zoom, né? E também, como fica gravado, quero cumprimentar a todos que possam depois assistir a esse vídeo também, trazendo inclusive outras ideias a respeito desse assunto que nós estamos tratando. Essa reunião ela está sendo realizada no âmbito das reuniões do grupo de estudos da constitucionalização das relações privadas, que está sob o comando do professor Paulo Lobo, que também está aqui conosco, também participando da reunião. E quero dizer para todos que é sempre muito bom participar de um grupo de estudos de alto nível como o nosso, né? A nossa temática principal hoje é exatamente as questões relacionadas ao impacto que o coronavírus já provocou e tem ainda complicado mais um pouco nos últimos dias nas relações condominiais, né? Na semana passada, logo antes, um pouquinho de começarmos a quarentena, eu fui procurado por uma pessoa amiga que mora em São Paulo, um médico amigo que mora em São Paulo, surpreendido com a volta dele para casa, tendo em vista que o síndico tinha determinado que médico que estivesse no fronte de batalha lá do coronavírus no determinado hospital da cidade estava proibido de entrar nas dependências do prédio, né, e transitar pelas áreas comuns em razão do risco que isso poderia trazer para a contaminação das outras pessoas, né, dos outros condôminos, né? E, com base nisso, houve um contato a respeito desse assunto. Claro que a gente bateu um papo ali muito preliminar. Depois eu parti para fazer um estudo mais aprofundado e, em princípio, eu construí um texto que tinha como a finalidade principal ser mais próximo da realidade dos síndicos, principalmente do Brasil, que nem todos são, claro, formados ou têm formação jurídica. E ali eu fiz um texto que tinha a primeira parte da explanação mostrando qual era o conceito do condomínio edilício no direito brasileiro, que passava pela ideia de dois conceitos próprios de propriedade, a propriedade comum e a propriedade exclusiva, né? E essas propriedades elas são indissociáveis, é exatamente isso, inclusive, que a lei diz. Fiz explanação nesse sentido, depois eu fui trabalhar quais eram os impactos disso na convivência das pessoas, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Esse texto ele foi publicado, salvo engano, no dia 19 ou dia 18, e dali para frente se seguiu uma série de outros assuntos que foram surgindo, e quando, ainda no final de semana passado, o professor Alexandre Gomide me chamou para a gente fazer uma repaginada no texto também agora, tratando sobre as limitações propriamente, a gente descendo um pouquinho mais sobre as limitações ao direito de propriedade, e também ampliar algumas outras discussões. E esse novo texto que foi publicado ontem no site Migalhas, ele trabalha com uma primeira etapa voltada para as limitações ao direito de propriedade e depois para essas questões práticas que surgiram, né? Portanto, esse é um pouco do histórico que fez surgir textos que dizem respeito a essa temática, né? Nesses textos, de toda forma, eles sempre vão transitar pelas seguintes questões. A primeira é saber se o condomínio pode estabelecer limitações ao direito de propriedade condominial. Depois, procurar saber se pode haver proibição de uso de área comum. Depois, procurar saber também se o síndico ele pode estabelecer isso sozinho ou se ele precisa da consulta à coletividade dos moradores, né? E também conhecer quais são essas limitações eventuais que a gente possa ter e ainda algumas questões mais específicas que passam, inclusive, por direitos da personalidade, que tem chamado muita atenção de todos. Portanto, esse é o nosso roteiro de explanação ao longo dessa rápida conversa aqui. Com relação à limitação ao direito de propriedade, não é entre nós aqui que estudamos a influência da constitucionalização no direito privado, a gente sabe que não é novidade, né?
Claro que a propriedade não é absoluta, e em razão dessa característica pode haver limitações, e não é diferente com a propriedade condominial. Aliás, notadamente com a propriedade condominial no condomínio edilício, quando você tem uma série de outras pessoas que estão transitando dali também no âmbito do condomínio, né? E nesse caso específico do coronavírus, é sempre bom lembrar que nós temos dentro de um condomínio a possibilidade de termos várias pessoas que podem ter mais ou menos chances de ter algum problema mais grave com a doença, como é o caso da população idosa, né? Existem condomínios em que a população idosa é uma população considerável, inclusive, em algumas regiões do Brasil, como acontece em alguns locais como Copacabana, Balneário Camboriú, aqui mesmo, onde eu moro, em João Pessoa, uma série de pessoas vêm morar aqui já numa idade mais avançada, pelo fato de ser uma cidade mais tranquila também. Então, é sempre bom a gente levar isso em conta nas nossas considerações sobre limitação ao direito de propriedade condominial. A segunda questão, portanto, já concluindo esse primeiro trecho, eu acho que é possível, sim, limitar, não há dúvida nenhuma, mas acho, por outro lado, que não é possível limitar apenas por ato do síndico. Esse é que é o ponto controvertido logo aqui de início, né? E por que não pode haver só ato do síndico? Primeiro, o nosso Código Civil, quando fala do condomínio edilício, ele sempre prestigiou as decisões coletivas. Não está dito no Código Civil que o síndico ele pode decidir isoladamente. O que o síndico faz é executar as decisões das assembleias e aquilo que já está previamente estabelecido nas convenções condominiais. Ele não tem poder por si só de estabelecer regras sozinho, principalmente quando as regras são limitativas, né? Daí, então, no meu modo de ver, nós precisamos, sim, de decisões colegiadas, decisões coletivas, por parte de toda a coletividade, para estabelecer quais são realmente os limites que a pessoa possa ter dentro do ambiente condominial, né? Portanto, essa é uma conclusão que eu cheguei no texto. E nesse novo texto, inclusive, que nós publicamos essa semana, que já está com a participação do professor Gomide, nós discutimos muito internamente essa questão e nós chegamos à conclusão seguinte: não é possível que a decisão esteja na mão de um só, justamente para nós evitarmos os atos autoritários. Nós temos vários síndicos no Brasil que têm posições autoritárias e que, por exemplo, no caso, o que fez, inclusive, gerar todo esse raciocínio, o síndico bloqueava, proibia, impedia a entrada de um dos condôminos no ambiente condominial. Quer dizer, eu não posso deixar na mão de um só a decisão que diz respeito a uma coletividade. Agora, eu também admito que não é possível, num período desse, um período completamente conturbado, que haja reuniões presenciais. É claro que não pode haver reuniões presenciais, mas o nosso exemplo aqui hoje, nessa reunião, é muito claro no sentido de que com pouco recurso, ou com quase nenhum recurso financeiro, o condomínio pode muito bem estabelecer uma reunião dessa natureza para discutir quais são as limitações que devem ser impostas, né? O síndico pode assinar uma ata depois que saia daqui de uma reunião com essa natureza e depois referendar isso quando todo mundo puder assinar mais adiante, que não seja para não tocar em papel para evitar a contaminação em razão das assinaturas necessárias, mas depois poder-se fazer a coleta das assinaturas sem problema nenhum. Portanto, eu acho que deve haver consulta coletiva para impor as limitações ao direito de propriedade condominial, mas claro que se deve utilizar de mecanismos como esse aqui que nós estamos vendo. Aliás, é sempre bom lembrar que se a gente fosse trazer um espelhamento do que acontece no ambiente público, o nosso Senado Federal mostrou claramente que isso é possível essa semana para estabelecer regras, para discutir leis no Brasil por esse mesmo mecanismo nós estamos utilizando aqui. Portanto, poxa, será que no nível mais importante que nós temos, que é a gênese normativa plena, será que lá a gente pode fazer isso, no âmbito do condomínio não pode? Não vejo muito problema em torno desse mecanismo aqui propriamente. O que eu acho é que deve haver uma consulta realmente coletiva. Agora, vamos aqui às limitações. O problema da limitação é o seguinte: uma vez limitado, e aí eu acho que teria que ser realmente pela coletividade,
A primeira conclusão que eu chego é impedir, proibir a entrada da pessoa no ambiente condominial, ainda que seja um médico, algum outro profissional da área de saúde, eu acho que não pode. Né? Claro que se eu tenho que transitar por propriedade que é minha também, inclusive para chegar no meu ambiente de moradia, ninguém pode me proibir fazer isso. Né? Agora, não há dúvida nenhuma que pode haver limitação nesse sentido. Ou seja, a pessoa, o condomínio pode estabelecer que a pessoa tem que entrar diretamente para o elevador, só pode entrar sozinho no elevador. Estou falando aqui do caso mais grave, né? Ou do médico que está trabalhando no front, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, ou de um dentista que esteja ali também em trabalho, né, com isso. E estou falando também daquela pessoa que já está infectada, né, que a gente já viu essa semana aí alguns problemas que surgiram, inclusive com uma artista famosa, né, que eu nem prestei atenção ao nome dela, mas ou é uma apresentadora de televisão, mas eu acho que você pode criar limitações. Sai direto do carro para o elevador, sobe sozinho no elevador, não pode subir com ninguém, sai do elevador para a porta de acesso para a via pública, né? Eu não vejo problema nenhum em limitar o uso nesse sentido e, logicamente, mediante as regras que foram estabelecidas pela coletividade, né? Essa coletividade, inclusive, tem que ser consultada também, porque pode haver pessoas idosas que têm muito mais interesse nessas limitações do que propriamente pessoas, por exemplo, da nossa idade, de modo geral, aqui, né? Uma outra questão interessante diz respeito ao uso das áreas não essenciais do condomínio, como, por exemplo, as academias, as quadras e a piscina. Esses três ainda são pontos que são mais problemáticos, né? No caso da academia, eu não tenho dúvida nenhuma que pode haver o uso. Essa semana eu li um texto que foi publicado pela Sociedade Brasileira, a Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas, mostrando claramente, ou é uma associação dos fisioterapeutas, não me recordo agora o nome propriamente, mas mostrando claramente que nós devemos manter o corpo em movimento, fazendo exercícios, ainda que seja dentro de casa, e, logicamente, se tiver equipamentos para isso no ambiente do prédio, também não vejo problema nenhum em fazer. Agora, qual é a regra geral que nós devemos adotar? Não ter aglomerações. Mas, por exemplo, o que é que impede uma pessoa que está convivendo com outra na mesma unidade? Por exemplo, todos nós estamos confinados com as nossas famílias. O professor Paulo está ali com Fabíola. É claro que não há problema nenhum o professor Paulo sair com Fabíola, entrar na academia, fazer o exercício que for necessário, inclusive para a manutenção da saúde dele também. É um aspecto importante a gente observar, que a gente também está tratando aqui de saúde da pessoa, e depois avisar ao condomínio, ou mesmo tratar de fazer a limpeza de um modo que possa facilitar o uso por parte de outras pessoas mais adiante. Portanto, no caso da academia, eu já não teria dúvida nenhuma, desde que houvesse um regramento para isso, um horário específico para o uso, não podendo haver aglomerações, enfim, uma série de estipulações que servem justamente para evitar a contaminação. O caso das quadras, a quadra, principalmente a quadra de futebol ou de outro esporte coletivo, eu já vejo com alguma outra restrição, em razão mesmo do próprio esporte promover o contato entre as pessoas, né? E aí me parece que seja mais plausível você criar limitações mais severas. Mas, por exemplo, 3, 4 irmãos que moram na mesma unidade, que vão ali fazer uso da quadra, desde que haja depois uma higienização ali necessária, de onde tocou, de onde fez o uso da quadra, eu acho que não há problema nenhum também em fazer esse uso, desde que não haja aglomeração, nem possa pôr em risco a saúde das outras pessoas, né? A piscina é mais problemática, né? Eu tentei ver se tem algum estudo que demonstre que a água da piscina eventualmente pudesse levar à contaminação mais facilmente das pessoas, mas não encontrei nada nesse sentido, né? Então, me parece que aqui a gente precisaria de uma regra, aliás, de um estudo prévio para analisar essa questão da limitação da piscina, mas mesmo assim, acho que pode haver limitação, proibição não pode, mas pode haver limitação do uso, até mesmo porque existem práticas esportivas também na piscina, como a natação, e enfim, para isso não viria problema nenhum haver a limitação, claro, cada um usando de uma vez, em horários diferentes, reservando previamente, né? Eu acho que isso também deve ser levado em consideração.
Agora eu vou passar para uma outra parte das considerações que diz respeito ao uso da unidade autônoma. Como a gente disse no começo, o conceito da propriedade condominial edilícia ele passa por esses dois temas, né? A propriedade condominial e a propriedade exclusiva, né? E aí vem uma questão interessante. Pode ser que haja, por exemplo, uma pessoa que seja mais liberal aí, principalmente essa semana, depois dessa discussão toda, se deve voltar ou se não deve voltar, e dizer assim, bom, hoje é sexta-feira, eu vou fazer uma festa lá na minha unidade autônoma. Por exemplo, é o aniversário da minha esposa. E eu vou fazer uma festinha na minha unidade autônoma. A questão aqui é mais complicada, porque aí a gente estaria tocando num ambiente estritamente privado, pelo menos considerando a unidade autônoma em si. Mas, mesmo assim, eu acho que o condomínio pode limitar, porque aí a limitação é para o fluxo de pessoas. A gente sabe, isso já é certo, que quanto maior o fluxo, maior a possibilidade de contaminação. Então, mesmo que a pessoa esteja na unidade autônoma, eu acho que o condomínio pode limitar a quantidade de pessoas que vão acessar a unidade. Por exemplo, mais 4, mais 3, mais 5, mas nunca mais 30, mais 10, porque isso, claro, vai aumentar a possibilidade de contaminação das pessoas no prédio ou mesmo em condomínios de casa, que também podem ter essa característica, né? Claro que o condomínio de casa tem uma questão um pouco diferenciada, né? Em relação ao prédio propriamente, por conta do espaço mais livre, né? Mas me parece que o aumento do fluxo, de fato, pode provocar uma maior possibilidade de contaminação, e eu acho que aí o condomínio pode regrar bem isso aí, mesmo em se tratando de uma unidade privativa, né? Muito bem. Uma outra questão muito importante que surgiu essa semana foi, e depois principalmente do texto, quando eu fiz a publicação do texto, algumas pessoas me perguntaram sobre se o condomínio poderia promover o teste de temperatura corporal dos condôminos e dos terceiros que visitam o prédio, né? Ou mesmo condomínio fechado de casas. Essa é uma questão que passa também por temas de direito da personalidade, né? Será que eu posso medir a temperatura da pessoa sem ela autorizar, né? E a conclusão que a gente chega é que eu não posso exigir, eu não posso impor o exame à pessoa, mas eu posso criar limitações em razão do comportamento da pessoa, né? Então, por exemplo, se eu pedir para o condômino fazer o teste de temperatura corporal, fazer a aferição da temperatura, ainda que usando, inclusive, necessariamente, eu acho que aqui sim tem que ser obrigatório, o uso de termômetro infravermelho, claro que ninguém vai ficar pegando o termômetro de todo mundo e levando, colocando embaixo do braço ou mesmo em outra parte do corpo para fazer aferição de temperatura e contaminar outras pessoas eventualmente com o uso desse objeto. Claro que não. Mas usando o termômetro infravermelho, eu acho que é possível, até porque, no caso específico, você tem o trânsito, muito provavelmente, de pessoas idosas nas áreas condominiais. E se eu tenho aqui eu vou ter que necessariamente fazer as ponderações, que normalmente a gente tem se debatido muito com elas. Nessa semana mesmo aqui no grupo a gente já debateu isso ali na discussão escrita, né, que o professor Paulo forneceu aquele texto do filósofo chinês, né, que, aliás, é muito interessante quando Rita ou Luciana colocaram, acho que foi a Luciana que colocou o carro, né, aliás, o que a Prefeitura de Recife fazia achar as pessoas, né, que as pessoas estavam, né, eventualmente estavam cumprindo ou não a quarentena, né? Esses conflitos de direitos fundamentais, eles são sempre complicados, mas veja só, você ter entre fazer um mero teste que não toca na pessoa, que não gera nenhum problema ao corpo da pessoa, que não traz nenhum tipo de prejuízo à saúde da pessoa, em detrimento da saúde de um senhor, por exemplo, que pode estar morando na porta ao lado, é claro que eu não vejo problema nenhum em se fazer esse teste. Claro que a palavra impor o teste eu acho mais complicada, porque você vai mexer realmente mais de perto com o direito da personalidade, mas, por exemplo, se eu me negar, eu não vejo problema nenhum também do condomínio me restringir mais. Então, se você está negando, vamos fazer o seguinte, você só tem
que entrar e sair direto para o logradouro público, sair direto para o seu carro, usar o elevador sozinho, porque, afinal, eu vou ter que colocá-lo numa situação de proteção em relação aos outros condôminos, principalmente a população que corre mais risco de contaminação mais facilmente. Portanto, a gente chegou a essa conclusão nesse texto dessa semana, né? Uma outra questão que surgiu e é um ponto que realmente parece muito simples no primeiro momento e no final acaba sendo extremamente complexo, é a possibilidade de se realizar mudanças nesse período, mudança de casa nesse período. Imagine só, e aqui a gente teria que analisar sob duas perspectivas. A primeira seria a seguinte: eu estou sendo despejado do prédio. Veja que situação interessante. O Poder Judiciário está funcionando normalmente por meios eletrônicos, como a gente acompanha. Então, é muito plausível que haja, sim, uma determinação de despejo. E eu vou ter que sair. Como é que eu vou sair se o síndico diz que não pode haver trânsito de pessoas estranhas, por exemplo, dentro do prédio, para tirar e colocar a minha tralha toda, né? Colocar no caminhão, colocar... Até mesmo pode haver dificuldade do transporte, né? Contratação de caminhões de mudança. Enfim, isso também pode estar acontecendo, né? E pode haver também a perspectiva contrária, que é a pessoa chegando. Eu não tenho onde morar e preciso entrar na minha unidade. É aquela unidade onde eu vou ter que estabelecer a minha residência. E aí vem, mais uma vez, a questão relacionada ao direito à moradia, né? E o próprio uso da propriedade privada, né? Que, claro, pode sofrer suas limitações, como eu já disse no começo, né? Mas me parece que essa questão da mudança, principalmente nesses casos mais críticos, eu daria uma solução. Isso não está escrito ainda, eu vou escrever, inclusive, isso quando terminar a nossa reunião, para um artigozinho que eu publico aqui no jornal Correio da Paraíba, aqui em João Pessoa. Mas a minha ideia é que, se a mudança for por mero diletantismo, eu acho que sim, pode haver o bloqueio por parte do condomínio, até porque aumenta realmente o fluxo de pessoas. Mas se a mudança for necessária, por ordem judicial, isso aí ficaria um pouquinho no controle ali do próprio juiz nesse determinado momento, ou mesmo porque a pessoa precisa acessar a unidade dela, né? Me parece que, nesse caso, o condomínio pode criar regras para a realização dessa mudança de um modo mais lento, com menos pessoas transitando pelo elevador, com menos pessoas trazendo e levando as coisas que a pessoa tem que levar para dentro e para fora da sua unidade. Enfim, me parece que eu não posso também impedir que a pessoa tenha acesso ali até o local onde mesmo vai exercitar a sua quarentena, eventualmente, né? Ontem à noite já passamos por um problema desse aqui mesmo na cidade. A pessoa estava chegando de viagem e o condomínio já tinha avisado que, como a viagem era proveniente do estado de São Paulo, a pessoa estava proibida de entrar no condomínio. Quer dizer, eu posso estar tendo essa necessidade de entrar de um certo modo ou de outro, e acho que limitar pode, mas não proibir, ainda que seja diante dessas circunstâncias. Claro que vai se limitar com mecanismos de proteção maior, até porque a gente nunca pode esquecer das pessoas mais idosas que estão ali. Para a gente encerrar, esse é o último tópico que eu realmente separei aqui, esse mesmo raciocínio aplica-se aos condomínios de lotes, que é a nova modalidade que a gente tem no Brasil desde 2017, portanto, eu não mudaria em nada a percepção aqui. Claro que, circunstancialmente, o condomínio de lote pode ter outra característica, mas há uma nota aqui final interessante, que são os condomínios fechados de casa que foram constituídos lá atrás com base na Lei 6766. Esses condomínios, eles não atendem ao conceito de condomínio edilício, nem muito menos ao conceito de condomínio de lotes, o que implica dizer que muitos deles foram criados a partir de utilização de áreas, entre aspas, comuns, mas regrado por uma associação de moradores. E aí a lógica que possa eventualmente ser levada em conta para solucionar problemas de conflitos entre pessoas que moram nesses, entre aspas, condomínios, né? Eu acho que tem que necessariamente passar pelo estatuto da associação de moradores e não propriamente por regras de natureza condominial ou adaptações de regras condominiais edilícias, como a gente está tentando fazer aqui com esses problemas que foram trazidos
por essa doença, pela Covid-19, que tem essa característica de transmissão muito fácil e rápida, como a gente tem acompanhado o segmento dela ao longo desses últimos 10 ou 15 dias, né? Muito bem, então são essas as considerações que eu gostaria de ter trazido aqui para o grupo. Espero que tenha colaborado com o início dos debates. E claro que eu sei que esse tema é muito polêmico, claro que eu sei que jamais vou ser unanimidade no que está dito aqui, mas eu acho que a função social também de nós todos professores é também, principalmente, abrir o debate, inclusive criar soluções, e inclusive a partir desses debates, criar projetos de lei, para que as pessoas possam ter mais tranquilidade no momento muito grave que a gente está passando, principalmente no momento que causa uma certa ansiedade nas pessoas que moram em condomínio, e a gente não sabe ao certo se o nosso vizinho, gente boa, que adora tomar vinho com a gente, eventualmente seja exatamente ele que esteja com a doença, né? Então, esse é um ponto que a gente também tem que levar em conta em todo o nosso raciocínio, né? Muito obrigado pela atenção e obrigado também para todos que vão nos escutar depois e nos ver pelas redes sociais e pelo YouTube também. O vídeo vai ficar disponível e, claro, podem surgir outros debates. Inclusive, eu convido a esses debates para quem vai fazer também essa interlocução pelas redes sociais. Marcos. Obrigado, professor Rodrigo. A gente agora fica com o período de intervenções aberto. Eu já tomei a iniciativa, te fiz 3 perguntas, Rodrigo. Eu vou repetir aqui para ficar mais fácil. Objetivamente, qual é o quórum de deliberação para essas limitações? Como é que você enxerga isso? E, na consequência disso, qual seria a punição a ser aplicada para quem descumprisse esse quórum? Eu acho que essa é outra área que a gente precisa conversar um pouco sobre isso. No terceiro aspecto, você acha que serviço de delivery e entrega nesse período mereceria também uma regulamentação específica até para auxiliar as pessoas agora nesse momento que elas vão discutir isso internamente em cada um dos seus prédios? Como é que você vê quórum, punição e serviço de entrega no contexto da sua fala? Muito bem. Primeiro, eu quero dizer que eu estou ficando velhinho, eu não vou lembrar de todas as perguntas nessa ordem. Fica tranquilo, a gente vai repetindo aqui. Segundo é o seguinte, a questão do quórum, ela realmente é muito interessante. Inclusive, eu gostaria de fazer uma referência aqui ao professor Fábio Azevedo, lá do Rio de Janeiro, da EMERGE, e que tem um vídeo muito interessante também, que eu coloquei lá no Direito Civil Brasileiro, e ele trata da questão da limitação com um olhar diferente, dizendo que o síndico poderia, isoladamente, fazer essas determinações, né? Com base no artigo 1348, inciso 1348, inciso 5º. Vocês estão me vendo ainda aí, né? Tá. 1341, inciso 1º, não? É o 1341? É o 1341. Inciso 1º, parágrafo 1º. As obras de reparações necessárias podem ser realizadas. Isso é quanto às obras de reparações, professor Paulo. Inclusive, esse é outro vídeo que ele tem também, exatamente, esse também é outro vídeo que ele tem. Mas ainda voltando à questão da limitação propriamente, ele trata do 1348, inciso 5º, que ele diz que o síndico pode sozinho diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns. Eu particularmente acho que aqui a norma, claro que não tem solução normativa para isso. A gente sabe que nós estamos diante de uma lacuna gigantesca no caso dos condomínios edilícios, né? Mas me parece aqui que a regra é muito mais voltada para a conservação da coisa propriamente, né? E eu estou lembrando o professor Fábio, só para não fugir da pergunta que o Marcos fez, que isso é importante, porque ele tem um trabalho muito interessante sobre essas questões que giram em torno dos quóruns de deliberação. O que eu acho, nesse caso específico do coronavírus, é que a gente vai ter que abandonar as regras sobre os quóruns. Eu acho que a gente não vai conseguir seguir necessariamente os quóruns, porque se for para seguir os quóruns, a gente também vai ter que seguir a anterioridade da convocação da Assembleia. Perfeito. E a anterioridade da convocação da Assembleia, ela pode ser muito demorada para o problema que está surgindo agora, né?
Então, eu acho que, em razão da urgência que a gente está vendo dessas decisões, eu acho que a gente vai ter que trabalhar como se estivéssemos diante daquela segunda convocação para estabelecer as regras. Não, na primeira convocação não surgiu o quórum necessário, surgiu na segunda convocação qualquer um, mas eu acho até que nem precisaria ter primeira nem segunda convocação. Acho que o único cuidado, isso eu esqueci de dizer durante a explanação, acho que isso é importante a gente deixar bem esclarecido, o cuidado que o síndico deve ter, e é bom lembrar que nem todo síndico é o próprio morador do prédio, né? Nós temos uma quantidade muito grande hoje de síndicos profissionais, isso também é um dado que é relevante a gente levar em conta. O cara não mora no prédio, ele está tendo as decisões lá deles, mas ele não está aqui sofrendo os impactos do prédio, do dia a dia do prédio propriamente. Então, eu acho que o único cuidado realmente relevante que tem que se ter é chamar adequadamente todos para uma reunião como essa que a gente está tendo aqui agora pelo Zoom, né? Ou por outro mecanismo que seja qualquer, né? Então, praticamente é muito raro hoje o prédio não ter um WhatsApp do prédio. Eu acho que o grupo de WhatsApp ele virou uma instituição brasileira, especialmente brasileira, né? Nós brasileiros adoramos grupo, a gente faz grupo para tudo, né? Nos condomínios não é diferente. A gente tem muitos grupos de condomínio. Claro que nem todos os moradores gostam de estar no grupo. Então, aqueles que não estão no grupo, imprime uma convocação urgente em algum lugar, bota embaixo da porta do cara, cola nas áreas que são mais visíveis para ele, ainda que não seja dentro do elevador, porque o uso do elevador pode estar bem mais reduzido nessas épocas, porque as pessoas estão usando menos os elevadores, né? Então, eu acho que o único cuidado que tem que se ter é esse, é ter certeza que a grande maioria tomou conhecimento da deliberação que vai haver. E daí, então, eu acho que a gente tem que relevar, em razão da excepcionalidade, o quórum. Não tem outra saída. Agora, Marcos fez uma segunda pergunta que eu acho que ainda que é mais complicada. E aí vocês vejam que nem a questão do quórum, nem nessa questão que o Marcos levantou agora, elas estão escritas ainda, porque eu acho que precisa realmente de mais ponderações, embora elas façam parte de um grande conjunto, é verdade. A questão é qual é a penalidade, né? As penalidades dentro do condomínio elas só podem ser estabelecidas pela convenção. E para alterar a convenção, a gente precisaria passar por todo aquele regramento de alteração da convenção. E aí, a grande dúvida é, em razão da excepcionalidade, eu posso alterar a convenção por esse mecanismo de reuniões telepresenciais, com quórum que não seja o quórum exigido pela lei, né? Essa é uma discussão. A outra possibilidade seria, não, tem que respeitar a lei de todo modo e vamos fazer uma convocação no formato da lei, só que isso vai demorar 10 dias, né, para que isso aconteça. Então, eu não viria uma outra saída que não fosse a seguinte, criar uma espécie de microsistema. Isso ontem à noite passou pela minha cabeça, eu tenho pensado muito nesse assunto. Ontem à noite isso me veio à baila. Eu acho que poderia se criar um microsistema normativo dentro do condomínio, promovido pelos condôminos em momento de excepcionalidade do coronavírus. Ou seja, um instrumento próprio, esse instrumento próprio que pode ser deliberado por todos numa reunião como essa que a gente está fazendo aqui, e esse instrumento, sim, vai poder deliberar sobre as penalidades eventuais que a gente tenha que aplicar, né? Agora, eu também não nego que, por último, lá na última hipótese que a gente for encontrar, essa solução vai ficar na mão do judiciário. Não há como ser diferente, porque pode ser que esteja o síndico autoritário pode ter criado a regra, eu posso ter reclamado, porque não houve a coletividade, então a coletividade pode ter criado uma regra absurda também, isso também pode acontecer, né? Não é só o síndico sozinho que comete atrocidades, a coletividade também pode cometer, né? Por exemplo, questões que possam passar por preconceitos em razão das pessoas que estão contaminadas a essas alturas. Essa semana eu recebi a ligação de uma amiga minha que está com coronavírus e ela reclamava muito do preconceito, né? Quer dizer, o senhor, uma pessoa que está ali no condomínio, ele está transitando
pelo condomínio. Então, aquele ali eu não chego perto, como disse ainda agora há pouco o professor Paulo, né? Já em relação à população mais idosa, né? Quer dizer, eu acho que a gente vai ter que criar um microsistema próprio, ou seja, redigir um instrumento que foi esboçado dentro dessa excepcionalidade e dentro desse instrumento a gente criar as limitações e eventuais punições. Mas eu não vou negar que eu tenho sérias dúvidas sobre esse assunto, viu, Marcos? Eu, sinceramente, queria escutar você, escutar o professor Paulo também, todos os nossos colegas que estão aí também nos ouvindo. E a última pergunta era sobre... Serviço de delivery. O que é que você sim, acha? Merece uma regulamentação específica ou está dentro da diretiva geral? O serviço de delivery, em boa parte dos condomínios brasileiros, eles já acontecem da porta para fora, né? Eles são obrigados a ficar da porta para fora por conta da questão que a gente tem relacionada à segurança, né? Mas, por exemplo, pode ser que a gente tenha necessidade mesmo. Existem condomínios gigantescos em São Paulo, com 10, 15 prédios dentro de um ambiente condominial só, né? E para entrar, para ter acesso, para transitar pelas áreas comuns, eu acho que tem que ter um regramento, sim, bem peculiar, não só para o serviço de delivery, como para qualquer outro terceiro, né? Por exemplo, a visita aos nossos parentes, né? Pode ser que o meu prédio esteja mais restrito do que o do meu pai, por exemplo, né? Então, eu tenho que obedecer às regras que estão lá. Isso também isso é muito, muito pacificado na doutrina condominial brasileira, edilícia especialmente, né? Que os terceiros estão submetidos às regras que são criadas dentro do condomínio. Portanto, essa aí eu acho que é uma questão mais tranquila e acho que deve ter, sim, uma regra para isso aí, né? Rodrigo, eu vou dar a palavra aos pouquinhos aos colegas que estão se inscrevendo. Professora Carla, você é a próxima, mas eu queria fazer uma ponderação também. Eu concordo com o seu raciocínio, com a linha de pensamento, só que para quem vai ouvir a gente depois, para quem está aqui, eu acho que o momento é de bom senso, o momento é de alteridade e de respeito para o outro. A gente está numa situação excepcional, lidando com regras que foram feitas por ordinário. Os poderes do síndico numa convenção e na legislação são para resolver problemas relativos à conservação, problemas relativos à representação do ente, funcionários, e não para esse tipo de coisa. E você está coberto de razão. A gente vai ter extremos para ambos os lados. Também, se a gente tentar jogar tudo na conta do judiciário agora, como são questões urgentes, muita coisa vai perder o objeto até que a gente venha a ter uma decisão final do judiciário. Então, um pouquinho de bom senso, um pouquinho de negociação, mediação na medida do possível, é o que se espera das pessoas nessas horas. E que a gente tem que entender que, eu sei que é difícil para quem está com criança em casa, que está doido para que a criança possa ter um espaço embaixo, nem que seja para correr sozinha lá na quadra do prédio. Eu sei que é difícil para os idosos, que ficam cada vez mais receosos em relação a isso. E a gente vai ter ainda a questão daquelas unidades onde tem prestadores de serviço adentrando no prédio. Por exemplo, a gente está aqui conversando porque todo mundo tem internet. Agora, você imagine que você tem um problema na banda larga da sua casa e a banda larga da sua casa necessite de um técnico para poder ela ser restabelecida. Se já está difícil na quarentena, imagina a quarentena sem a banda larga. Tá? Imagina a quarentena sem a TV por assinatura para algumas pessoas. E nessas horas, imagina que o condomínio proibiu todo e qualquer acesso a serviço não essencial. Por mais que a gente tente aqui discutir, em linhas gerais, quais são as principais limitações, a gente vai ter peculiaridades, a gente vai ter situações específicas que vão ter que ser resolvidas, se não pelo síndico. Uma sugestão que eu dei aqui, a quem me procurou sobre isso, é se fazer um grupo para lidar com as contingências, estabelecer um colegiado de moradores, uma comissão, que não pode ser uma comissão que já existe, pode ser uma comissão específica, que possa ter delegado poderes para decidir sobre coisas urgentes, para não ficar tudo na mão do síndico também. Agora, a professora Carla Moutinho, pensando nisso, quer fazer uma provocação sobre decisões que foram tomadas pelo síndico antes de deliberações de assembleia. Não é isso, Carla? Carla, por favor. Eu vou fazer, Carminha, eu vou fazer uma pequena intervenção para aproveitar esse gancho que Marcos deixou. O bom senso realmente vai ser a palavra do pós-coronavírus, ou durante mesmo o coronavírus. Nesse caso do condomínio é durante, né? E eu vou dar um exemplo aqui do prédio onde eu moro. Em princípio, houve uma determinação isolada do síndico de que estava tudo fechado. Depois eu liguei para ele
disse que se ele não me obedecesse, eu iria destituí-lo do prédio. E aí ele ouviu algumas ponderações minhas e ele fez uma coisa interessante. Ele perguntou no grupo do condomínio quais seriam as principais sugestões. Algumas sugestões foram bem interessantes. Por exemplo, tirar a esteira de caminhada, de corrida, de dentro de um ambiente fechado e colocar numa área externa, claro, protegida, mas numa área externa que pudesse haver uso alternado das pessoas, marcando horário, fazendo reservas próprias, né? Quer dizer, ele foi de extremo bom senso na medida em que ele foi contornando isso sem gerar nenhum tipo de estresse. Sabe? Ele foi fazendo os contornos ali das próprias regras que foram criadas por ele. E até agora, todo mundo, inclusive eu também tenho essa percepção, que é a seguinte: caso o síndico adote posturas de bom senso e que seja em favor da coletividade, eu acho que a omissão das pessoas, não é nem a omissão, mas a aceitação tácita disso representa, sim, regras que foram estabelecidas propriamente pelos próprios moradores, sabe? Carlinha, vai lá. Perfeito. Vamos para a Carla agora. Depois Gustavo, depois o professor Paulo. Carla. Boa tarde a todos. Prazer estar encontrando vocês nesse momento de confinamento em que a gente não vê quase ninguém, só a cara do marido e do filho. É muito bom ver caras novas, na verdade. Aqui no prédio não houve nenhum tipo de assembleia, nem de reunião, nem de consulta. O parquinho do prédio foi fechado. O parquinho daqui do prédio é ao ar livre. Ele fica não tem nem cobertura no parquinho, é todo aberto. Mas ele foi interditado sem consulta prévia por parte do síndico com relação aos condôminos, né? Poderia, aí a primeira questão, poderia haver uma assembleia para referendar essa decisão do síndico com efeitos retroativos, né, para referendar essa providência que o síndico, que no caso não mora no prédio, é uma terceirizada, decidiu pelos condôminos sem consultar. Isso é uma questão. A outra preocupação é com relação à entrada de terceiros. Aqui já o delivery não entra, a gente tem que descer e buscar. Já era assim antes mesmo da Covid. Mas, por exemplo, eu recebi essa semana a revoada de cupim, que se instalou em cima no meu sofá. Que eu descobri também que está na época de cupim. Aí eu não posso sair de casa. Eu tenho que ficar em casa. E eu preciso que um terceiro entre na minha casa para dedetizar o cupim. Esse tipo de questão que é emergencial, porque eu não posso ficar morando com cupim. E também, por outro lado, não posso sair de casa. Como é que se resolve isso? Ver que, assim, causa uma certa angústia, porque a gente tem que solucionar o problema com celeridade e, por outro lado, também respeitar as normas condominiais de restrição de acesso de pessoas aqui. Agora, com relação ao cupim, eu já resolvi. Não se preocupe, não. É mais a pergunta mesmo. Rodrigo? Bom, eu acho essa questão do parquinho, ela é muito interessante. Eu acho que das áreas comuns, talvez seja a mais interessante de todas, em razão do que a gente tem lido, né? Nós não somos médicos, não somos da área de saúde, mas o que a gente tem lido é o seguinte: as superfícies elas ficam contaminadas, né, por algum tempo. E, além das superfícies ficarem contaminadas ao longo de um tempo, as crianças elas são vetores de transmissão, né, do vírus, né, mais facilmente, inclusive, também. Né? Eu acho que isso digamos assim, um conhecimento que todo mundo tem, né? Que acho que todo mundo já leu sobre isso aí, não é isso? Eu não devo estar errado, porque eu já li muito, inclusive, sobre isso aí. Né? Então, o caso do parquinho, eu acho que poderia até ficar aberto, mas aí isso envolve realmente uma deliberação conjunta de todo o condomínio, primeiro para verificar se há interesse de algum idoso mesmo nisso. Por exemplo, pode ser que more o idoso, a filha separada, por exemplo, a filha divorciada, isso é um quadro muito comum nas famílias brasileiras, né? O casal de idoso com a filha ou filho divorciado e com os netos em exercício de guarda alternada, por exemplo. Olha só que situação complicada até mesmo para difundir, né? O próprio vírus, né? Então, nessas hipóteses, eu acho que a restrição pode ser ainda mais
rigorosa. Por exemplo, e isso vai demandar também dinheiro do condomínio, né? Por que vai demandar mais dinheiro? Porque vai ter que ter limpeza específica, teria que estar só aquela criança daquela unidade, naquela hora, ao terminar de usar um escorregozinho, um balanço, sei lá, esses equipamentos todos de criança que a gente sabe que tem, imagina, piscina de bolinha, essas coisas todas, imagina ter que fazer a limpeza disso tudo rigorosa depois do uso, né? Quer dizer, eu acho que essa área das crianças é uma área realmente bem problemática, sabe? Essa me parece, talvez, é mais problemática para mim do que a piscina, do que Você prefere cuidar do cupim, né, Rodrigo? O cupim é mais fácil. Por quê? Esse caso do cupim é interessante. Essa semana também já surgiu uma hipótese no Rio de Janeiro, que foi de uma senhora que teve que chamar o encanador. Ela mora sozinha, uma idosa de 70 e tantos anos, teve que chamar um encanador para poder consertar o vazamento do cano, se não me engano, no banheiro dela ou na cozinha, não me recordo. Então, não tem jeito, tem que chamar, tem que entrar. Agora, eu acho que o condomínio pode criar as regras para isso. Vai entrar no máximo... Mas poderia ter efeitos pretéritos? O condomínio pode referendar a decisão? Acho que sim, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, isso é uma parte boa da doutrina que surgiu da semana passada para cá, acha que deve ser assim, o síndico toma a decisão e depois referenda. O problema todo é referendar, né? Depois que ele tomou a decisão arbitrária, né? O cara, por exemplo, ficou sem entrar na casa dele, como é que pode, né? Aí, nesse caso, também caberia perdas e danos, por exemplo, o exemplo que Marcos trouxe, a pessoa queria se mudar, ou foi você que falou, eu acho, você que falou, a pessoa queria se mudar e não conseguiu se mudar porque foi proibido o acesso e tal. O síndico toma a providência, o condomínio não é consultado, na hora de referendar, o condomínio não referenda, e a pessoa teve que ir para um hotel para poder botar a cabeça embaixo de um teto até aguardar a discussão do condomínio. Quem era quem responderia isso? É só o síndico? É o condomínio que vai responder esses danos causados à pessoa que não conseguiu se mudar? Essa é uma boa pergunta, é uma questão super complicada também. Essa tem a gente, no caso, o Código Civil tem uma solução mais próxima dessa realidade, dizendo o seguinte: se o síndico tomou a decisão sozinho, sem consultar, ele assume a responsabilidade, inclusive civil, eventualmente de causar algum dano a alguém, né? Esse caso da mudança, por exemplo, é uma questão interessante, né? Você veja, pode ser que a pessoa já esteja com... Tem muitos municípios brasileiros que não têm a quarentena obrigatória nem efetivamente determinada pelas autoridades, né? Então, por exemplo, o cara contratou, o serviço chegou, mas só que dentro do meu condomínio eu já estou numa quarentena mais rígida, né? Como é que vai ser? Quem é que vai pagar por essa despesa que eu estou tendo, né? Não. E isso vai ser resolvido depois, né, Rodrigo? Porque a gente vai ter que... Tem coisas que são urgentes para ser resolvidas agora, tem coisas que vão ficar para depois que não tem jeito. Eu a partir de agora, vou começar a controlar mais o tempo para a gente não esticar muito esse momento da reunião. Vou passar a palavra para Gustavo, como tem aqui uma ordem de inscrição, e eu vou abrindo os microfones para a pessoa poder fazer a sua intervenção de viva voz. Gustavo, é com você agora. Ok, Marco, obrigado. Primeiro, saudar a todos, parabenizar Rodrigo pelo texto e também pela exposição, e a Carla e Marcos pelo que foi discutido até agora. Eu, na verdade, não queria fazer uma pergunta, mas apenas um comentário. Eu faço parte da Comissão de Direito de Família da OAB, e Rodrigo falou aí em bom senso, né? Aliás, Marcos falou primeiro, Rodrigo depois falou mais um pouco sobre a importância do bom senso nessas horas. No momento em que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia e o governo federal a decretação de calamidade pública, cumpria ele próprio, o governo central, estabelecer as normas restritivas, né, de direito e tal, e isso, na verdade, eu não sei se existe um pandemônio normativo, mas cada Estado-membro trata de uma forma, cada município está também fazendo as suas determinações, mas a discussão que aconteceu na Comissão de Direito de Família, que era um documento que a OAB estava querendo, uma cartilha que a OAB queria distribuir ou disponibilizar para os advogados sobre a questão da visitação.
e discutia se deveria ou não haver visitação. Uma professora nossa conhecida interveio e, na verdade, pediu para que retirasse do texto a parte final que dizia que deveria ser analisado cada caso, né, em sua concretude, e utilizado o bom senso, que eu acho que, como o Marco disse, é a palavra da ordem. Só que a gente foi necessário fazer, é tudo certo que bom senso não tem votação jurídica, mas foi necessário fazer uma votação para poder saber se bom senso ia continuar no texto ou não. E eu quis fazer somente esse registro para ver a que nível de discussão a gente está entrando. Surreal. O Rodrigo quer comentar? Eu posso passar para o professor Paulo agora, na sequência? Vamos ouvir o professor Paulo. Eu concordo com o Gustavo. E essa questão, Gustavo, é interessante. Esse assunto que está lá no direito de família, no caso dos condomínios, ele tem uma conexão muito grande, né? É interessante isso também, né? Veja que já depois dessa nossa discussão aqui, já surge mais esse gancho, né? Porque você pode ter pais morando em condomínios diferentes, que têm regras diferentes, inclusive, né? Exato. E que pode ser que um more com avô e que o outro não tem avô, enfim, que tenha o pai mais idoso. Eu acho que vai ter que proibir mesmo a convivência, né? E aí é onde entra o bom senso. Mas essa semana mesmo eu já vi uma discussão aqui no grupo da Comissão de Direito de Família aqui da OAB local, um dos membros do grupo reclamando que o colega advogado era um dos caras com o menor bom senso com quem ele já tem encontrado. E cada um reage de um jeito diferente nessas horas, né, Rodrigo? Então, isso aqui torna o assunto mais difícil ainda. Vamos ver, professor Paulo, agora as considerações. Vou aqui destacar o vídeo dele. Professor? Muito bem, meus amigos. Esse debate mostra para todos nós, nessa situação de perplexidade, em que o direito civil é demandado para resolver problemas que não foram previstos pelo direito civil. Como nós sabemos, nós lidamos com uma área do direito civil, que durante milênios procurou regular a ordinariedade das relações humanas. A ordinariedade. Então, diante de situações de extraordinariedade, penso que não é de boa orientação procurarmos resolver esses problemas a partir de soluções dos conflitos ordinários da vida. Veja, o direito civil, se nós bem atentarmos, ele cuidou muito pouco de situações extraordinárias. Eu vou dar um exemplo, que é do conhecimento de todos nós, que é o da cláusula rebus sic stantibus, não é? Que resistência houve nos últimos decênios para que ela fosse adotada, né, com variadas denominações, mas é a recepção da mudança de circunstâncias que não foram previstas, são mudanças que vieram. Essas mudanças vieram depois, são mudanças extraordinárias e que vieram depois. Então, e o direito não podia deixar de lado isso. Então, com base nessa possibilidade que ilumina o direito civil, esse é um exemplo que me veio agora à cabeça, é que me parece que é muito difícil resolver esse problema a partir das normas estritas do Código Civil, como estão. Vejam só, o que diz o artigo 1335 são direitos do condômino: usar, fruir e livremente dispor de suas unidades. Até aí o problema não ocorre. Agora vem o inciso segundo: usar das partes comuns conforme a sua destinação. E contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. O terceiro é votar nas assembleias. E ponto, encerrou aí. No que concerne aos direitos. Nos deveres também não nos socorre muito, do artigo 1336. Agora, se nós atentarmos bem, por exemplo, não realizar
obras que comprometam a segurança, não alterar a forma da cor da fachada, contribuir com a despesa do condomínio, dar suas partes à mesma destinação, são preocupações no que concerne a patrimonialidade desta relação. São as discussões relativas à preservação do patrimônio. Então, a regulação do condomínio, num momento desse, é que nós percebemos que o nosso legislador pouco se voltou para o trato das questões que dizem respeito às pessoas. Houve uma preocupação muito grande, e a regulação quase toda é voltada, como eu disse, ao condomínio. As questões patrimoniais. Aqui trazido pelo Rodrigo as duas possibilidades de aplicação por analogia, a do artigo que o colega que ele se referiu, o artigo 1341, parágrafo 1º, e o 1348, parágrafo 5º, é uma aplicação analógica muito difícil, porque diz respeito a questões, uma sobre a construção, sobre obras, né? O segundo, 1348, veja, o 1348 é mais difícil ainda, o quinto, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviço que interessa aos possuidores. É muito difícil utilizar essas questões que dizem respeito à conservação e à manutenção, ou à rigidez patrimonial, né? E trazer isso para questões das relações, dessas relações delicadas, interpessoais, que surgiram de fora para dentro das relações condominiais. Então, neste momento que, mais uma vez, se torna importante buscarmos a iluminação no plano civil constitucional. Porque você tem aí um conflito entre direito à propriedade, que é fundamentalmente o que se nota aqui na disciplina do Código Civil, e o direito à vida e o direito à saúde. Como estabelecer esse equilíbrio? Nós outros, e aqui no Brasil, adotamos a sugestão vinda de outros países, especialmente da Alemanha e dos Estados Unidos, de ponderação. Eu, cada vez mais, como vocês sabem, eu tenho me tornado crítico da utilização da ponderação. Eu, cada vez mais, me convenço de que certo estado a pontos de Miranda em você identificar a incidência da norma à situação fática. Então, nessa situação fática, o que é que incide? É a norma do direito de propriedade ou a norma da garantia do direito de propriedade, a garantia constitucional do direito de propriedade, ou a garantia constitucional à saúde e à vida. Só cada caso pode dizer. De antemão, é muito difícil estabelecer, só cada caso. O síndico está diante de um problema, por exemplo, o problema que levou ao Rodrigo a reflexão que ele nos trouxe. Delicada, está nesse trânsito difícil. Um médico chega, depois de atender os seus pacientes, parece-me, pelo que eu entendi do Rodrigo, que é também uma pessoa idosa, o médico, mas isso pouco importa. Ele chegou de atender os seus pacientes e está chegando e adentrando no condomínio e obstado pelo síndico. Então, nessa situação específica, como resolver? Como resolver aí? O direito à locomoção do médico está também confrontado, além do acesso à moradia dele, o acesso. E aí você não consegue afastar o direito de propriedade, porque ele é quem está resguardando a possibilidade dele ter acesso à sua moradia, né? E aí fica muito difícil esse obstáculo. O que poderia haver, a meu juízo, nesse caso específico, são instruções que competem ao síndico estabelecer para permitir o seu acesso, observados tais e tais cuidados, para evitar que, sem esses cuidados, ele possa eventualmente contaminar, né? Uma hipótese, eu acho que está no texto do Rodrigo, é de dizer, olha, quando você chegar, a portaria vai permitir o seu acesso único, mas dentro
elevador, apenas o senhor vai poder entrar até chegar na sua unidade. Então, há a possibilidade de você ponderar, porque não há como resolvermos essas questões que estão, porque todas as pessoas que estão no entorno, vivendo naquele prédio, imaginemos um prédio com 50 unidades. São 50 unidades, são ali, em média, 3, 4 pessoas, estão circulando 200 pessoas, numa estrutura muito contida, né? Em termos físicos. As pessoas, naturalmente, irão se encontrar. Nós estamos vivendo uma situação, não é só do impacto da pandemia, é assustador o volume com que o fato dos contatos das pessoas, às vezes sem saberem que são vetores do coronavírus, e contaminar outras. Agora, você vê, há 2 dias atrás, os Estados Unidos não era o epicentro. Hoje é o epicentro. Então, é uma situação realmente, Nova York está numa situação de total desespero. Os hospitais não conseguem mais atender. Então, são situações excepcionais que exigem de nós juristas soluções, e aí, soluções excepcionais, e aí é que os princípios, e especialmente os constitucionais, é que vão nos permitir encontrar a solução. Agora, acho muito difícil buscar resolver o problema nesse esforço inaudito de fazer uma interpretação analógica do Código Civil para aquilo que ele não disse, que foram essas questões excepcionais que envolvem o trânsito das pessoas diante de uma crise na saúde e na vida das pessoas. Então, me parece que, e são situações de urgência, é difícil de você estabelecer também respostas que não foram pensadas para situações eu nem diria de urgência, mas de emergência, que precisam ser tomadas. Não é possível também impedir o síndico a tomada inteira de decisões. Agora, há de se verificar, nesse instante, qual é a norma que deve prevalecer. No caso, e encontrar esse ponto de equilíbrio entre a vida de todos, daquela comunidade, e que transitam e vivem naquela unidade, e de uma determinada pessoa. E há de se falar que o síndico pode ter tomado decisões em virtude de orientações recebidas e de instruções das autoridades sanitárias. Aqui, por exemplo, no nosso condomínio, as autoridades sanitárias locais do município de Gravatá determinou a todos os condomínios o fechamento de todas as áreas de recreação, todas. Eles estão indo de então, eles estão indo de condomínio em condomínio. Né? São 900 condomínios aqui em Gravatá. Era isso, Marcos, que eu ia falar, mas já estou me antecipando. Gente, boa tarde. Aqui é uma situação muito curiosa. Gravatá, nesse período, é período de alta estação, e tem, em média, 900 condomínios. E os agentes da vigilância sanitária estão visitando os condomínios, né? Aqui nós chegamos na semana passada, já tinha uma série de restrições, e ontem a vigilância sanitária veio e fechou a quadra, que era o único espaço comum para as crianças, né? Porque não tem mais parquinho, não tem mais piscina, não tem nada. Então, o único espaço que eles tinham era a quadra, e também aberta, campinho, e foi fechado tudo. São 2 quadras, uma quadra de futebol e uma outra de areia, tudo fechado. E eles, literalmente, eles passam a faixa. E se o condomínio mantiver, o condomínio é multado. Ou seja, não é nem o síndico, né? É uma situação assim, completamente fora de toda a lógica que a gente tem. E eles estão intensificando. E ontem, inclusive, numa dessas visitas, eles foram recebidos com arma em punho de um síndico. Não foi daqui, ainda bem. Mas absurdo. Eles foram recebidos, né, dessa forma que o síndico disse que não ia acatar as orientações das autoridades de vigilância, do pessoal de vigilância sanitária. Então, é essa a realidade
aqui de Gravatá. Bom, então encerro a minha intervenção. Justamente o que eu gostaria de suscitar são essas questões que me parecem preliminares, né, até de pressupostos, para a aplicação da norma. Acho que esse esforço que a doutrina civilística está fazendo para produzindo artigos, isso é uma coisa muito boa. É muito interessante, uma reflexão coletiva muito interessante, mas devemos tomar cuidado para que não legislemos na tentativa de buscar ansiosamente dar respostas àquilo tudo que está sendo demandado, a todos nós que estamos sendo consultados, e isso e aquilo, como é que se resolve nessas questões específicas de condomínio, né, que são múltiplas as questões, e infindáveis, é sempre um problema novo a surgir, e acho que a nossa contribuição realmente pode ser muito boa, e a minha intervenção foi no sentido de demonstrar como, num momento como esse, a perspectiva civil constitucional ela é iluminadora para as nossas reflexões. Obrigado. Muito bem, professor Paulo. Muito bom. Eu Gostei também achei. muito. Rodrigo, eu acho que professor Paulo, professora Fabíola, acho que a intervenção de Maria Rita vem no mesmo sentido pelo que ela já colocou aqui na inscrição. Vamos ouvir a professora Maria Rita agora? Vamos lá. Rita? Oi. Não exatamente. De certa forma, a minha intervenção também foi iluminada pela fala de professor Paulo, professora Fabíola, porque, na verdade, me parece que nós estamos numa situação extraordinária que não nos livra de riscos. Não é? O isolamento, efetivamente, é apenas uma medida para minimizar a questão da contaminação, mas essas questões tão diferenciadas de moradores e de condomínios de um para o outro, elas vão reclamar realmente posturas muito diferentes. Eu tenho no meu prédio, por exemplo, e aqui a gente tende sempre a problematizar com aquilo que a gente vive, né? Uma reforma enorme, estrutural, que tinha que ser realizada sob pena de cair o prédio. Então, eu tenho a circulação autorizada por assembleia de todos os trabalhadores nesse sentido, e eu tenho muitos moradores idosos, dentre eles minha sogra e meu sogro, que são pessoas com deficiência e que têm profissionais de saúde em sistema de rodízio e cuidadores, efetivamente, que são indispensáveis, né, que entram e saem do condomínio rotineiramente para atender essa situação que é deles. Né? Interessante isso aí, né? Então, assim, já é mais um problema. A minha mãe também vive esse problema. Nós vivemos esse problema de cuidados, como o professor Paulo diz, né, para tentar minimizar isso, mas não evitar. Não tem como evitar. A minha mãe não pode, eu não posso visitar minha mãe não pode viver sem cuidadores, não pode deixar de ter o rodízio de cuidadores. Os cuidadores são orientados na medida do possível, mas todos cientes de que isso pode não estar sendo atendido da forma como está sendo orientado. Então, assim, é muito difícil realmente nós estabelecermos regras, não é, pontuais, e eu acho que você foi muito feliz no seu texto, quando você pontua alguns problemas, mas deixa em aberto, efetivamente, uma série de outras questões, né, a serem refletidas com relação a isso. Então, era essa a minha intervenção, não quero me prolongar para que outras pessoas possam ter oportunidade. Eu vou passar imediatamente a palavra para o Dimitri, e aí a gente faz o seguinte, aí Rodrigo responde no final, em bloco, as observações de professora Maria Rita e professor Dimitri. Aí o que é que eu faço? A gente vai chegar aqui numa duração longa da parte gravada. Quando terminar a fala do professor Dimitri, eu passo para o professor Rodrigo. Rodrigo faz as considerações dele, eu vou encerrar a gravação e a gente prossegue com a reunião. Vou passar agora, então, professor Dimitri, com você. Boa tarde a todos, saúdo a todos com muita alegria, dizer que a gente está se reunindo assim realmente é bastante reconfortante, desejo saúde para vocês e para as suas famílias. Gostaria de fazer duas ponderações muito breves, inclusive no sentido de tentar contribuir com as reflexões do professor Rodrigo e dos colegas. A primeira é que, como nós estamos muito voltados para nosso confinamento domiciliar,
estamos esquecendo um pouco dos condomínios edilícios comerciais. E gostaria de perguntar inicialmente, deixar essa reflexão para saber se essas mesmas regras que estão sendo elaboradas de urgência, né, de última hora para os condomínios edilícios residenciais, também devem ser aplicados aos condomínios comerciais. No meu escritório, por exemplo, é um centro jurídico com 16 andares e foi proibida a entrada de pessoas de fora. Ou seja, nós advogados podemos entrar porque somos condôminos, mas os clientes não podem entrar. E por mais que a gente esteja nesse período de isolamento, tem alguns casos muito específicos que demandam que a gente tenha esse contato com o cliente, como, por exemplo, eu tive essa semana um caso de violência doméstica, uma mulher que sofreu agressões do marido, e a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer um atendimento pessoal. A segunda reflexão é uma reflexão também bastante rápida, no que diz respeito à nossa responsabilidade social, ou principalmente a responsabilidade social dos condomínios em relação aos seus funcionários. Nós estamos todos pensando nas nossas famílias, nos nossos cuidados, mas os funcionários dos condomínios continuam saindo todo dia para trabalhar, principalmente os funcionários da limpeza, pessoal de segurança, alguns condomínios têm administradores, secretários, e assim sucessivamente. Então, gostaria de deixar essas duas questões para a ponderação de todos e um abraço fraterno e espero que nos vejamos pessoalmente em breve. Professor Rodrigo, obrigado, professor Dimitri. Vou deixar a palavra agora para o professor Rodrigo para as considerações de responder e finalizar a participação aqui nessa fase. Com você. Muito bem. Em relação ao que Maria Rita levantou, dos cuidadores, é um exemplo muito emblemático, né, de como é difícil a gente resolver questões condominiais que mexem com a propriedade de todos, na verdade, e com a necessidade de proteção ao mesmo tempo de todos, né? Você veja nesse caso específico, eu não posso proibir que um terceiro, realmente não dá para proibir, um terceiro não condômino entrar no prédio, já que ele é o cuidador de uma pessoa idosa, que às vezes só tem essa pessoa mesmo para estar com ela, né? Tem isso também, né? Então, mais uma vez, eu penso que o condomínio pode estabelecer regras de limitação. Vai entrar o cuidador, então, para entrar tem que passar por tal local. Infelizmente, é chato, não é comum. Como o professor Paulo já disse, a gente está vivendo uma época que não vai ter solução, né? Então, quem tem que criar a solução é a comunidade mesmo ali de condôminos. Restringe, pode tal hora, passa direto, né? Não vai ter que parar em tal lugar, tem que entrar sozinho no elevador. Eu acho que é a solução que vai ser encontrada mesmo, né? E com relação a pergunta de Dimitri dos edifícios comerciais, realmente tem gerado uma série de discussões também, e eu acho que o ponto é exatamente o mesmo, Dimitri. Eu acho que tem que ter a Assembleia tem que criar regras específicas para entrada e saída de clientes. No caso do advogado e do médico, por exemplo, que tem o consultório, por exemplo, o médico, o pneumologista, por exemplo, que tem um consultório no prédio. Como é que vai ser? Ele, inclusive, é um dos profissionais na área médica mais solicitados em razão do coronavírus. Como é que ele vai receber a pessoa ali se o consultório dele é lá no prédio, né? No caso, Campina Grande tem essa característica já também, João Pessoa, Recife, muito mais, né? Praticamente uma comunidade enorme de médicos tem consultórios em prédios comerciais. Então, proibir não dá. O que tem que se fazer é criar mecanismos de restrições mesmo. Restringe, pode entrar um por cada vez lá naquele determinado local, vai com hora marcada, usa a imaginação para criar restrições, mas que não impeça o exercício da profissão, como é o caso da profissão do advogado nessa hora, por exemplo, da violência doméstica. Como é que vai ser? Eu não vou atender pessoas, às vezes a pessoa não está confortável poderia até fazer um atendimento aqui telepresencial, como eu fiz algumas essa semana, mas como é que você vai falar sobre esse assunto? A pessoa não está confortável, não quer, é um assunto muito delicado, né? Não quer estar num local mais restrito, tem que ter acesso ao prédio. Agora, claro que se valendo de condições especiais, que a pessoa não pode reclamar em razão da excepcionalidade mesmo, né? Portanto, para mim não muda nada, sabia? Eu acho que é o mesmo modo de raciocínio. Agora, quanto aos funcionários, a questão é bem mais delicada, né? E pode gerar
uma série de discussões depois. Por exemplo, imagine só o porteiro que foi contaminado durante o exercício do trabalho dele, né? Se puder detectar, claro que ninguém sabe como é que vai poder detectar, né? Como é que vai ser isso depois, né? Isso geraria uma indenização, né? Aí viria já uma discussão de natureza trabalhista também, né? Mas me parece que a única solução para os empregados é que o condomínio é obrigado a estabelecer regras e dar equipamento de proteção minimamente ali para que haja o exercício do serviço dessas pessoas, realmente. Eu acho que o condomínio deve fazer isso, sabe? Agora, também, por outro lado, não há como a gente deixar de observar, isso é um dado que realmente me chama muita atenção, eu tenho lido muito sobre esse assunto. Muito provavelmente, todos nós que estamos aqui agora nessa conferência, nós vamos ter o coronavírus, né? Então, fugir dele, a gente não vai fugir. A gente vai ter que encarar. Então, o fato também do funcionário ter o coronavírus não parece que vai gerar um maior problema com isso, até porque a gente mesmo vai ter, né? As pessoas estão próximas da gente, né? De um modo tal que a gente também tem que criar um ambiente de raciocínio aí que não seja também paranoico, né? Totalmente paranoico, mas que eu acho que tem que haver a proteção mínima, tem. Acho que do mesmo jeito que eu estou me protegendo em casa e o empregado não está tendo essa oportunidade, né? Ele não está tendo essa oportunidade, não tem querer. No caso do porteiro do prédio, não tem querer, ele tem que vir trabalhar, né? Então, eu acho que aí tem que ser compensado com equipamentos, com mecanismos que seja nesse sentido também, né? Ok. Professor Rodrigo, obrigado pelas colocações. Acho que foi super proveitoso esse primeiro momento da reunião. A gente aqui está atingindo 1h e 10 de debates e exposições. Eu vou agradecer a disponibilidade de participar desse primeiro momento. Vou encerrar a gravação. Nossa reunião Márcio, continua. Você quer falar, Rodrigo? Só um ponto que é importante. Claro. Esse tema é muito polêmico e uma das pessoas que eu realmente gosto de escutar, porque gosta de estudar condomínio edilício também no Brasil, é justamente Fábio Azevedo, que eu tinha feito a menção. Sabe? Então, ele tem os 2 vídeos dele que ele fez já no Instagram dele. Um deles está no Direito Civil Brasileiro, mas eu vou colocar o outro também. É porque acabou chegando tanta coisa ao mesmo tempo de informação, né, que acabou não dando tempo. Mas assim, para levar adiante a discussão boa, acho que é bom também escutar outras opiniões nesse sentido. Sabe? Essa observação que eu gostaria de deixar aqui por último. Eu acho que quanto mais informação, melhor, se a gente conseguir dar conta do volume de informação. Então, acho que é bom a gente planejar as próximas reuniões também com um tema específico como foi esse, porque aí fica mais fácil para todo mundo poder se organizar durante a semana e a gente poder decidir a melhor forma de trabalhar e enfrentar esses problemas. Então, eu vou aqui só me despedir do pessoal que vai assistir a gravação depois e encerrar a gravação nesse momento, tá bom?